My colleagues and I understand the hardship that high inflation is causing, and we are strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. Over the past year, we've taken forceful actions to tighten the stance of monetary policy. We've covered a lot of ground, and the full effects of our rapid tightening so far are yet to be felt. Even so, we have more work to do. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve and serves as the bedrock of our economy. Without price stability, the economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of labor market conditions that benefit all. Today, the FOMC raised our policy interest rate by 25 basis points. We continue to anticipate that ongoing increases will be appropriate in order to attain a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to return inflation to 2% over time. O trabalho dos juros segue adiante, no Terraço Cast de número 356. A vinheta inicial é Jerome Powell, Central Banker do Fed, o Banco Central dos Bancos Centrais, em coletiva após a mais recente decisão do FONC. Tem uma conexão não só por exemplo, mas porque tem fluxo de capital, né? Então, se os estrangeiros estão vendo que está tudo meio nebuloso, não trazem dinheiro para cá, e tem uma regra no Brasil que é muito simples. O dinheiro do estrangeiro está entrando, a bolsa sobe. O dinheiro está saindo, a bolsa cai. I'm still cautious, but with a little bit more hope than I had before. Soft landings are the triumph of hope over experience, but sometimes hope does triumph over experience. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da tarde de 4 de fevereiro de 2023, um sábado, em Ourinhos, para o 356 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Quem está comigo neste, acertou se você pensou no trio mais amado de analistas deste país. Raquel de Sá. Fala, Raquel, tudo bem? Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo, falando diretamente de fevereiro, onde faz 1 milhão de graus nessa cidade. Eu acho que é isso, eu acho que na verdade o que aconteceu foi que o São Pedro, né, ficou bem bravo, que tava todo mundo reclamando que tinha o inverno no verão, o que tava acontecendo com janeiro, cadê o verão? Que ele falou, é verão que vocês querem? Então toma o verão. E aí jogou lá 40 mil graus pra gente, todo mundo derreter, né, e ter aquelas chuvas, né, ao final do dia que prejudicam a mobilidade de todos, inclusive essa que vos fala. Então é isso, pessoal. Previsão de mais calor absurdo aí na revolta e vingança de São Pedro, muito bravo com tantas queixas. E é isso. Mas não vamos reclamar, porque afinal de contas a gente percebeu que São Pedro fica bravo e também porque, né, calor é muito bom, né? Vamos lá, quem não gosta daquele calorzinho, de tomar um sol e de ficar moreno e de ver, né, eventualmente aí um belo pôr do sol. E se você não gosta, daí, tem alguma coisa errada, a sua vida é muito triste e eu sugiro observar e contemplar mais pôr dos sóis, né? Pores do sol. Não é pôr dos sóis, não, é pores do sol. E sem bater palma, tá? Porque bater palma no final do pôr do sol também é meio brega, né? Só observar ali, contemplar, ficar feliz e é isso, e perceber como um dia ensolarado faz muito bem para a saúde. De fato, né? Um verão bem verão, chuva pra caramba e calor pra caramba. Também ela, nossa correspondente internacional diretamente da Califórnia, Renata Couto. Fala, Renata, tudo certo? Oi, Caio, oi, amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, trazendo como sempre da Califórnia o Boletim Internacional, e essa semana a gente vai falar um pouco de taxa de juros e economia nos Estados Unidos. Sempre de olho no que de mais relevante está acontecendo no mundo. E para completar, o trio mais amado do Brasil é ela, Fernanda Mello. Fala, Fernanda, tudo bem? Fala, Caio, beleza? E aí, galera, vamos para mais uma semana de assuntos curiosos. São os que eu mais gosto. Aquela que traz os assuntos que você não tinha no radar, mas vai passar a ter após ouvi-la. Vamos então ao primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, decisões importantes sobre juros nessa semana. Super quarta do FONC e Copom. E na quinta, decisões do Banco Central Europeu e também no Reino Unido. O que tivemos de novidade?
E agora vamos para a super quarta, super quinta, super semana de política monetária, né, gente? Essa semana foi bizarro, né? Pra quem cobre economia, né? Pra quem, enfim, na verdade, foi pra mim até que não foi tão bizarro, porque algumas eu leio e nem faço comentários, né? Então tá tranquilo. Eu tenho dó daquela galera que tem que ficar tomando posição, né? Em fundo, lá, olhando a economia, né? Olhando o que acontece, realmente tomando uma decisão com isso, né? Eu só fico aqui falando os blá 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 aqui, tá tranquilo. Mas o que aconteceu, né? Essa semana foi de decisões de política monetária no mundo inteiro. Então primeiro eu vou falar, né, do resto do mundo, depois eu falo do Brasil. Então falando aqui, né, de Estados Unidos, Bank of England e Banco Central Europeu, né? Então no Reino Unido, na Europa e nos Estados Unidos teve decisão de política monetária. Começando pelos Estados Unidos, né? Então era toda aquela dúvida, né, até o mês passado, tava todo mundo nessa dúvida, será que os Estados Unidos vai reduzir o ritmo de alta? Será que não vai reduzir, né? E por que isso eu digo ano passado? Porque a partir do momento que os dados, né, começaram a mostrar que a economia americana já tá perdendo força, né? Então, dados do varejo já vieram mais fraco, produção industrial, né, até confiança do consumidor, e os próprios dados, né, mais recentes dos PMIs, né, que é aquele índice de gerente de compras, tudo mostrando que a economia está sim perdendo força, né? Ainda é um patamar alto, então parou de crescer de um patamar super alto, né? Porém, parou, né? Então começou a virar, como os economistas falam, na margem, né? Ou seja, no último mês já começou a dar aquela viradinha, né? Ou seja, começou a perder força e também a inflação começou a perder força, né? Então os últimos dados aí de inflação surpreenderam para baixo, ou seja, veio uma inflação menos forte do que se esperava, então uma inflação perdendo força. Então já tinha quase que um consenso ali que o Fed ia, né? Não era um consenso, mas muita gente já achava que o Fed ia reduzir o ritmo de altas. Lembrando que as taxas de juros dos Estados Unidos, então, com essa elevação, né, de 0,25, foi para 4,75. A gente tem que lembrar que a taxa de juros dos Estados Unidos também é a taxa básica lá, né? Os Fed Funds, eles são um range, né? Eles são um nível entre 4,5 e 4,75, então tem ali uma diferença. Eles falam lower bound e upper bound. Mas é isso, gente. 4,75 aí ao ano, então juros bem altos lá nos Estados Unidos, tá? E já está em território contracionista, finalmente entrou em território, né? Tá aí andando em território contracionista, ou seja, contraindo a atividade. Não faz muito tempo que eles estão aí nesse território, tá, gente? Os juros estão subindo já há algum tempo, inclusive foi a elevação de juros mais rápida que teve aí, né, nos Estados Unidos. Não sei se na história toda, mas pelo menos na história recente. Então eles elevaram bastante rápido os juros, desde o começo do ano passado pra cá. E é o que a gente tem, né? Qual que foi a mensagem do Fed, né? A mensagem ali do presidente, do Jerome Powell. Então, assim, o comunicado, ele veio, subimos aqui 0,25%, etc, né? Esperado pelo mercado e tudo mais. Mas a mensagem, ela veio relativamente mais hawkish, né? Ou seja, mais forte em relação à inflação. Tipo, não sabemos se esse vai ser o fim, ainda temos que avaliar bastante os dados, blá, blá, blá. Vamos fazer de tudo, trazer a inflação de volta pra meta, né? Então, a inflação cedeu, mas ainda tá longe da meta. A meta de inflação dos Estados Unidos é uma média de 2%, então ainda tá longe dessa, ainda mais falando que é uma média, então tem que ficar lá um tempo, né? Principalmente considerando a inflação bem alta que a gente tá vendo hoje. Então ainda tá longe, então a gente ainda tem muito o que fazer, né? Principalmente também porque quando a gente olha o mercado de trabalho, então apesar da economia tá perdendo força, o mercado de trabalho ainda tá bem apertado, ainda tem mais de uma vaga e meia, né, por pessoa procurando emprego. Os salários ainda estão pressionados, então tem ali uma preocupação, obviamente, do Fed olhando o mercado de trabalho e vendo, bom, se o mercado de trabalho ainda tá apertado, ainda tem bastante pressão, né, sobre os preços. Só que aí depois, na coletiva, ele foi mais de boa, né, foi mais dovish ali, que é o contrário, né, mais relaxado, mais pombinha, né, em relação, né, à inflação, e falou, veja bem, né, pode parecer que a gente já tá caminhando aqui pro nosso final, né, foi uma mensagem um pouco mais leve, né, então o comunicado um pouco mais pesado, a mensagem um pouco mais leve, então grande maioria dos analistas espera que as taxas de juros subam potencialmente mais 0,25 e acabem aí, e que o Fed acabe esse ciclo de altas em 5% ao ano na próxima reunião, até porque depois dessa reunião, acho que é em março ou em abril, a outra é em maio, porque a cada 45 dias, né? A outra é em maio, eu acho que é uma em abril, outra em maio. E essa em maio, provavelmente a economia já vai ter perdido bastante força, a inflação vai ter caído ainda mais, e acho que não vai ter mais ground ali pro Banco Central americano subir mais os juros, até porque, mas você vai falar, mas aqui você não sempre fala que o Banco Central tem que olhar a inflação pra frente, blá, blá, porque demora a fazer efeito, porque tem um tempo, tem as expectativas, blá, blá, blá. Sim, correto. Só que nos Estados Unidos, as expectativas já começaram, já ancoraram de volta, né? Já reancoraram. As pessoas acreditam que o Fed
Fed vai trazer a inflação para a meta. Lá, na verdade, estão comprovando o contrário. Todo mundo acha que já é hora de parar, né? Não, vamos lá, né? O mercado já achando que eles vão cortar juros, só que eles têm esse problema. Se o mercado acha que eles vão cortar juros, isso acaba tirando um pouco do aperto das condições financeiras, ou seja, no juros de longo prazo, que o mercado aí, os investidores precificando que não vão estar tão altos, eles acabam, né? Os juros de longo prazo ficam mais baixos e ele não consegue esse aperto que ele quer, né? Não só no curto prazo. Então ele tem que continuar falando duro, mas a expectativa é essa, que a gente esteja chegando ao fim desse processo de alta de juros nos Estados Unidos. E a gente já vê aí o enfraquecimento do dólar no mundo, né? Principalmente aí, enfim, a gente viu até aqui no Brasil, né? O real ganhando espaço. Então é só não ter ruído e não ter besteira no cenário político que a gente começa a caminhar para onde a gente deveria estar, que é um pouco abaixo até de R$5, né? Porque agora com os Estados Unidos diminuindo esse movimento de alta de juros, a China, né, reabrindo e puxando commodities, todo um cenário positivo aqui pra gente no Brasil. Mas enfim, não vamos mudar de assunto, porque ainda tem muita decisão de juros aí pra conversar. Aí teve na Europa e no Reino Unido. Ambos também subiram. A mensagem do Banco Central do Reino Unido, né, do Bank of England, foi um pouco mais na linha dos Estados Unidos, né? Tipo, subimos aqui mais uma vez, mas na verdade não foi nem unânime a decisão. Teve dois votantes ali que falaram que preferiam que tivesse sido mantida. A taxa de juros lá foi para 4%, que é o maior nível desde 2008, né? E foram 10 altas consecutivas, né? Foi a maior alta desde 89. Então, assim, também um recado bastante forte lá. A questão é que no Reino Unido a inflação ainda tá bastante alta, né? Ainda tá rodando aí nos 10%, né? E a economia, enfim, o mercado de trabalho ainda tá bastante apertado. Tem muita gente fora do mercado de trabalho, até por conta do Brexit, né? Juntou Brexit, pandemia, enfim, a força de trabalho até diminuiu. E eles estão com, né? Saiu o outlook do FMI, por exemplo, o Reino Unido ali era a única economia, né, desenvolvida ali das principais economias do mundo que tinha uma projeção de retração, né, nesse ano de 2023. Então tinha ali uma projeção de crescimento fraco no resto do mundo, mas de retração no Reino Unido. Então assim, a situação não tá fácil lá pros britânicos, né? O recado foi duro, porém de que provavelmente, né, até por não ter sido unânime, eles devem parar as altas aí nesse patamar de 4%, mas como a gente sempre fala, isso demora para fazer efeito na economia. Então, né, as taxas de juros lá o crédito vai continuar subindo, né? As taxas hipotecárias ali, né, as taxas de financiamento imobiliário vão subir, né, e provavelmente vão jogar o país numa recessão um pouquinho mais, né, até mais na recessão do que eles já estão agora, entrando aí numa crise. Então, são tempos difíceis para os britânicos. Já na Europa, né, a Europa tem surpreendido até positivamente, porque todo mundo achava que a Europa era o pior, né, ia ser, tipo, caos, trevas, porque, enfim, mais próximo aí da guerra entre Rússia e Ucrânia, geograficamente, até em termos de comércio, né, até em termos, enfim, de sociais, né, até pela crise, aí, obviamente, aí pela crise energética, mas tem surpreendido positivamente, até os índices de confiança estão melhorando, a produção está melhorando, a inflação tem melhorado, foi surpreendido positivamente, a inflação menor do que o esperado no último dado, por mais que, né, serviços ainda esteja ali preocupante, alimentos também, né? Então o Banco Central Europeu também subiu os juros, né? Mas a mensagem, na verdade, do Banco Central Europeu foi diferente da americana e do Bank of England, que foi, vamos continuar subindo, né? Na próxima reunião já compraram aqui mais uma alta de meio, né? De 50 bips aqui, né? E porque eles ainda estão em 3 também, né? Eles foram os últimos a começar, tinham uma visão bem mais tranquilex, bem mais dovish, agora viraram e falaram, não, o negócio aqui é a gente trazer a inflação de volta para 2%, né? O negócio aqui ainda tá complicado, né? Parte da inflação que caiu foi porque teve um subsídio ali, né? Do governo em cima, né? Na parte de conta de luz das famílias e tudo mais, né? Então, assim, ainda temos muita, né? A coisa ainda tá complicada, a inflação ainda tá muito alta, muito acima da nossa meta, então vamos continuar aqui subindo os juros. Também não são tempos simples, né? Fáceis ali para a Europa. Por mais que eles, né, não devam cair, talvez eles escapem de uma recessão, ou pelo menos escapem de uma recessão mais grave, que era o que muita gente esperava até então. E por último, gente, para fechar com chave de ouro, falaremos de quem não é todo mundo, que é o Banco Central brasileiro. Todo mundo subindo juros e o Banco Central fazendo o quê? Nada. Então, né, não é porque a gente não foi chamado para festa de alta de juros, é porque a gente chegou cedo na festa, gente. A gente já fez a festa, a gente já subiu todos os nossos juros. E agora tinha gente até achando que, bom, será que eles vão indicar que vão começar a descer os juros, né? Não agora, mas enfim, ali na frente, quem sabe, no meio do ano. Mas não, o recado do Banco Central foi forte, né? Foi rude. Não foi rude, gente, brincadeira, mas foi forte. De que, olha, sim, a inflação tá cedendo, a inflação corrente, mas, primeiro, o jogo não tá ganho, porque ainda tem, né, tem
categorias mais sensíveis à política monetária ali que ainda estão altas, né? Vulgo serviços, né? Então serviços ainda são preocupantes. Por mais que, de fato, a gente tenha aí uma queda, né? Na alta de preços, né, uma redução do ritmo ali, né, efetivamente uma queda da inflação para produtos industrializados, até para alguns alimentos, né, então assim, tem uma boa parte ali que caiu, né, mas tem serviços ali que ainda estão preocupantes e também, gente, mas principalmente, é a questão das expectativas. Então, o Banco Central está de olho nas expectativas para o futuro, né, e a expectativa estão desancorando, ou seja, estão saindo ali da meta, lembrando que a meta para esse ano é 3,25, para o ano que vem é 3, e além disso, por que estão desancorando? Muito por conta da incerteza fiscal, né? Então não tem ainda um novo arcabouço fiscal, né? Então depois, assim, o governo apresentou aquele pacote que eu falei aqui no último episódio, que é um pacote muito focado em receitas e menos em despesas, mas, né, até traz ali uma melhora fiscal no relativo, mas, né, não dá para negar que o governo tá sinalizando muito maiores gastos, maior uso de bancos públicos, que eu já falei aqui em alguns episódios, né? Qual é o risco para a política monetária. E também tem toda essa discussão de mudar a meta, gente, mudar a meta, quebrar o termômetro, né? E como fica no ar, isso vai mudar, não vai mudar, os economistas colocam lá, bom, então, quem sabe, né, como se for mudar a meta, a gente vai botar a inflação na meta, que se eles vão mudar, vão pra quanto? Vão pra 4, 4,5? Beleza, joga lá. E aí, essas são as expectativas e a inflação efetivamente converge pra aquilo, porque tá todo mundo esperando aquilo, né, aquela velha que eu sempre falo, profecia autorrealizável, que é a inflação. Se todo mundo acha que o preço vai subir, as pessoas colocam isso no seu preço, o preço efetivamente sobe, né. Então, it's all about expectation. Então, enfim, né, sem precisar dizer aqui quão fraca é a ideia de mudar a meta de inflação. Mas tem país rico discutindo isso? Tem, mas eles não têm a nossa indexação da economia, né? Aqui tudo é indexado, o aluguel é indexado, o salário é indexado, né? O preço da roupa é indexado, a comida, é tudo indexado, gente. Todo mundo tem medo de inflação. Então, num país desses, né, com esse passado inflacionário, né, com mudanças, com incerteza fiscal do tamanho que a gente tem, mudar a meta não vai adiantar nada. Você simplesmente vai empurrar os preços, todo mundo vai lá ao invés de subir 3, vai subir 4. E a gente vai ter uma inflação efetivamente mais alta e, né, não adiantou nada você quebrar o termômetro. Porque os juros vão continuar sendo altos, vão continuar tendo que ficar altos pra quê? Pra que a inflação chegue naquela meta que vai ser mais alta, né? Então não faz nenhum sentido. Então acho que essa foi a mensagem do Banco Central, ficou clara, né? Foi uma mensagem hawkish, que não vamos a lugar nenhum e que provavelmente ficaremos aqui em 13,75 até o final do ano. É isso, gente. É muito juro por aí. Semana lotada de decisões sobre juros para a alegria de quem analisa macro, que se de um lado fica cheio de informações para verificar, por outro fica um pouquinho mais leve e com tempo para olhar outras coisas logo em seguida. Vamos por partes. No Tio Sam, mesmo com aumento razoável nos juros, que iniciaram o ano passado na faixa entre 0,25% e 0,50% e agora estão rumando para 5%, a economia segue bastante resiliente. Inflação está caindo, mas a grande discussão lá fora atualmente é a seguinte: ter saído do pico de 9,1% em 12 meses para a proximidade de 6%, que é o que se encontra atualmente, é razoavelmente tranquilo de conseguir. O problema está em levar a inflação da faixa entre 4% e 6% para 2%, que é a meta. Tudo indica que os juros seguirão subindo por lá, mesmo que em passo mais lento agora, e o patamar deve seguir elevado até que exista real motivo para quedas. E, de novo, não se esqueça, aquela ideia de juro depois vai voltar para zero mais uma vez não é a normalidade, não conte com isso acontecendo nos seus modelos. No Reino Unido e na Europa, as decisões de juros também encaminharam alta e sinalizaram a tensão sobre o efeito inflacionário. A diferença maior está no tom do Reino Unido, que vem um pouco mais forte do que o do Banco Central Europeu, porque a inflação na terra da rainha, terra do rei, segue muito dura de baixar. Se por um lado existem notícias positivas vindas de choques de custos pós-pandemia que agora estão sendo acomodados, como por exemplo a questão das commodities energéticas e até mesmo do frete internacional, tudo isso a gente já comentou aqui com você. Por outro, temos o temido efeito de indexação que por aqui conhecemos bem. Em bom português, esse grudar nos preços significa o seguinte: quando os preços sobem bem pouco, as pessoas não demandam salários maiores para fazerem as mesmas coisas, porque quase não vem tanta diferença ao longo do tempo. Agora, quando esses níveis de preços fazem os salários valerem muito menos de maneira bem rápida e notável, ninguém fica sem reclamar que o salário deveria estar subindo mais. Uma vez que os salários sobem mais, parte do esforço de combate à inflação se vai, porque as pessoas passam a ter mais resiliência no consumo e no final do dia as mesmas coisas ficam permanentemente mais caras. No Brasil temos um histórico bastante danoso em relação a isso e sabemos como a coisa pode ficar complicada, né?
se não levar a inflação a sério. As sinalizações vindas de fora indicam que a ficha por lá também, a respeito das complicações que surgem quando se é leniente com a inflação, essa ficha também já caiu lá fora. Já aqui no Brasil, tudo como antes no quartel de Abrantes. Selic permaneceu igual, em 13,75%. O que mudou agora foi a força do recado. Tendo em vista que as expectativas futuras de inflação estão subindo, não precisa esperar queda da nossa taxa de juros antes que exista alguma acomodação dos níveis de preços em direção à meta. Temos hoje a maior taxa de juros reais, né, Selic menos inflação, do planeta, algo que fica entre 7% e 8%, o que tem um efeito que já é sentido sobre a economia real e cada dia terá mais impacto. Se o governo decidir jogar mais dinheiro na praça e permitir que a inflação siga não apenas fora da meta, como subindo, o efeito será catastrófico e já será sentido nesse ano, como, reforço, já está sendo sentido agora. A equipe econômica sinaliza bastante sobre um novo arcabouço fiscal saindo em abril e um foco muito interessante, né, muito falado por eles, na reforma tributária, que também, né, esperada aí para sair este ano. Esperamos sinceramente que passem os membros da equipe econômica do atual governo mais tempo alinhando os trabalhos internos e a comunicação que é feita externamente, do que colocando ruídos por aí, como por exemplo, é só suportar mais inflação que o crescimento vem, coisa do tipo, ou mesmo perdendo tempo buscando resolver problemas dos outros, como esse negócio de moeda comum com a Argentina, que deu tanta polêmica recentemente. Já pensou em ter um conteúdo do Terraço Econômico associado à sua marca? Produzimos conteúdos multiplataforma, pode ser texto, áudio ou até vídeo, com nosso jeitinho e direcionado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente. Quem sabe sua marca possa ser a próxima. Para saber mais, olha a nossa Linktree, o link Contrate o Terraço e nos chame que, em conjunto, fazemos acontecer. Renata, apresente para nós o Boletim Internacional. Então essa semana a gente teve, né, o que a gente costuma chamar de super quarta, que é quando o Banco Central dos Estados Unidos, né, o Fed, decide a taxa de juros na mesma semana que o Copom no Brasil também decide a taxa de juros, e essa semana a gente ainda teve os bancos centrais da Europa e do Reino Unido também decidindo sobre taxa de juros. Nos Estados Unidos, o Fed aumentou a taxa de juros em 0,25%, então a taxa de juros de curto prazo agora está entre 4,5% e 4,75%. Foi uma redução no ritmo de aumento da taxa de juros, né? O Fed, o ano passado, aumentou juros em 0,75% alguns meses. Em dezembro já tinha reduzido um pouco o ritmo de aumento para 0,5% e agora reduziu um pouco mais para um aumento de 0,25%. Mas essa taxa, né, de 4,5% a 4,75 ainda é a mais alta desde 2007. Tudo isso, né, num esforço do Banco Central americano e também do Banco Central europeu e do Reino Unido, que aumentaram as taxas de juros desses dois lugares em 0,5%. É um esforço aí para conter a inflação global que está entre os níveis mais altos da história. O presidente do Fed nos Estados Unidos, né, o Jerome Powell, deu uma entrevista depois da decisão do Fed, falando que ainda tinha muito trabalho para ser feito, que o trabalho da autoridade monetária, né, contra a inflação ainda não tinha acabado, e aí não estimou ainda quando é que o Fed vai começar a cortar os juros, talvez só no segundo semestre, talvez só o ano que vem. A gente ainda tá cedo para saber sobre isso. Hoje foi divulgado, né, eu tô gravando esse podcast na sexta-feira, hoje de manhã foi divulgado o relatório de empregos nos Estados Unidos e veio muito mais forte do que o mercado estava esperando. O mercado estava esperando um aumento de 180 mil, 185 mil abertura de novas vagas, veio muito mais forte do que isso, veio um aumento de 517 mil, enquanto que o mercado estava esperando até uma redução, né, um aumento do desemprego nos Estados Unidos para cerca de 3,6%, que já é um nível de desemprego bastante baixo, veio mais baixo do que isso, né, o desemprego de 3,4%, que é também, assim, o mais baixo em várias décadas. Então a gente tem aí, né, mostrando aí como é que a economia dos Estados Unidos continua
resiliente a esse aumento dos juros, né? A economia continua muito forte e aí tem uma preocupação aí para como é que vai vir o índice de preços ao consumidor de janeiro, que deve ser divulgado aqui nas próximas 2 semanas. Mas a gente já teve um aumento de 0,3% no total, né? Na média de salários, então mostra aí que ainda tem uma pressão inflacionária e por conta disso os mercados aqui nos Estados Unidos hoje abriram em queda. Até às vezes a gente pensa contraditório, né? A economia tá aquecida, as empresas estão contratando mais, por que é que o mercado, né? As pessoas falam, o mercado então não gosta de que as pessoas tenham emprego, estejam ganhando mais? Não é essa a questão, né? A questão é que se isso acontece, a chance maior do Banco Central, do Fed, continuar aumentando os juros ou demorar mais para começar a cortar, como a gente fica mais caro conseguir empréstimos e menos atraente para investir em ações, né? As pessoas procuram investimentos mais seguros quando os juros estão altos, isso acaba tirando dinheiro da bolsa e é por isso que os mercados de ações acabam sofrendo quando você tem aí um aumento do nível de emprego. Então é isso, a gente vai continuar acompanhando inflação, emprego, taxa de juros nos Estados Unidos, porque isso também interfere, como a gente sabe, nos mercados globais, né? Mais taxa de juros nos Estados Unidos significa mais dinheiro vindo para cá ou menos dinheiro saindo, digamos assim, para os mercados emergentes. Isso acaba também fazendo com que o mercado no resto do mundo também acabe sofrendo de alguma maneira por conta dessa questão aqui nos Estados Unidos, tá bom? A gente ainda tem a questão da China, né? A China ainda tá com medidas muito restritivas, ainda com relação ao Covid, a gente não sabe muito bem como é que vai ficar a situação lá. A gente, por isso, ainda também nas bolsas do Brasil, a gente viu uma queda principalmente do preço de ações ligadas a commodities por causa dessa situação aí ainda indefinida na China. Em relação aos juros, o que tivemos de novo trazido pela Renata é o fato de que o ponto que levantamos no primeiro comentário a respeito da resiliência da inflação é ainda mais importante do que a gente imaginava. Com esse dado recente que a Renata trouxe, né, do desemprego no menor nível em 53 anos nos Estados Unidos, a resiliência do efeito monetário deverá ser ainda mais prolongada do que se imaginava. Sobre esse ponto, aliás, cabe fazer um adendo importante. Existem pessoas que pensam que os economistas são sacanas, né, ou alguma coisa do tipo, por pensarem que o desemprego tem que subir para que a inflação ceda. Mas não se trata de insensibilidade, apenas de um mecanismo bastante lógico. Quanto mais pessoas estiverem trabalhando e mais o mercado de trabalho estiver apertado, né, um desemprego no nível menor e tudo mais, a cada nova contratação, os preços de salários tenderão a ficar maiores. Isso, per se, não é má notícia. O problema está no fato de que, com uma inflação maior, outro efeito que acontece é que esses níveis de preços em alta podem acabar grudando nos preços, como também já te contamos nesse episódio. E o combo mercado de trabalho apertado e inflação ainda resistente e alta significa, em termos bem diretos, que a missão do Fed em seguir aumentando e mantendo os juros dos Estados Unidos em um patamar mais elevado não apenas é uma possibilidade, como também é uma realidade. A preocupação fica com os efeitos desse juro quando ele de fato entrar para a economia real. O cenário de hard landing, que explicamos com detalhes no episódio de número 316, né, de maio do ano passado, recomendamos que você ouça esse episódio novamente, se você tiver dúvidas sobre o que isso significa, né, hard landing, esse cenário vai se desenhando de maneira cada vez mais realista. Já a respeito do que se passa na China, a volta dela de maneira definitiva para a economia global ainda está se desdobrando. Deve ocorrer esse ano por indicações bastante explícitas que têm sido dadas, mas talvez aconteça com impactos mais reduzidos a economias emergentes e bem posicionadas em commodities, como o Brasil. Em função do esforço por lá agora, ao menos no que temos visto ser anunciado, seja em uma sustentação maior via serviços, consumo e investimentos em tecnologia internamente. A China saiu há muito tempo do status de mão de obra barata e produtos de qualidade questionável, mas está saindo bem aos poucos do estágio de país que foca tanto em infraestrutura que parece até pecar pelo excesso nesse departamento. Com a ideia de migrar para uma economia que foca mais em setores intensivos em pessoal e estrutura de tecnologia da informação do que necessariamente em insumos básicos, seu crescimento tender-se-á a se desvincular da máxima que tivemos por pelo menos 15 anos desde que esse século começou. O famigerado "se a China cresce, arrasta o Brasil e encaminha soluções para os nossos problemas". Pois é, pessoal, se você eventualmente pensa que mudança de juros nos Estados Unidos e planos da China para sua própria economia
nada tem a ver com o Brasil, é melhor mudar de posição. Se bem que, convenhamos, se você for ouvinte fiel deste podcast, dificilmente terá de verdade esse tipo de impressão. É muito fácil encontrar as contas oficiais do Terraço Econômico, basta olhar a nossa Linktree. Nossos endereços no YouTube, LinkedIn, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok e Elo estão disponíveis lá. Também estão lá nossas parcerias com os cupons que te trazem oportunidades interessantes, para além de um espaço que contém e-books que, na verdade, só tem um, mas em breve teremos uma bela novidade que estamos preparando com muito carinho. Eu não vou dizer o nome da dica, porque senão vai ficar muito fácil, mas a dica tem 5 letras. Pensa aí, 5 letras. O que a gente fez de muito legal nos últimos anos, tem 5 letras, enfim. Muita gente aí já pescou. Não deixe também de seguir as pessoas que participam dos episódios do Terraço Cast e se dedicam semanalmente a trazer as análises que você ouve aqui conosco. Fernanda, apesar de cenários amplos indicarem quando uma crise se aproxima, a coisa mais difícil para nós economistas é cravar o agora começou. Quais fatores ajudam a identificar um momento como esse? Em economia, a gente tem várias formas diferentes de medir a atividade econômica para avaliar se aquela determinada economia vem crescendo ou se está caminhando para uma recessão, enfim. Mas essa ciência econômica, ela se parece muito com uma arte de conseguir os dados, os materiais adequados para tomar essa conclusão. A gente tem alguns dados que são clássicos, por exemplo, gastos do consumidor, as decisões de investimento das empresas. Todas essas apurações, elas são um retrato, um fluxo, né, um movimento que a gente consegue tirar uma foto, né, capturar um determinado ponto no tempo e aí a gente vai formando uma imagem que faça sentido. E isso tudo é uma representação, ou seja, é uma captura de variáveis que não se movem necessariamente ao mesmo tempo. E a gente ainda está se recuperando dos efeitos da pandemia, né? A Raquel bem comentou aqui sobre a decisão de juros, então a gente vê um movimento de recuperação ainda dos efeitos de inflação que a pandemia deixou, né? E alguns dados a gente percebe que não estão sincronizados, né? E aí nós, economistas, observadores do mercado, pessoas que ficam de olho nos dados econômicos, vêm tentando traçar uma trajetória que faça sentido para explicar essa história recente. Por exemplo, a taxa de desemprego, ela vai mostrar a situação do mercado de trabalho, mas você pode olhar também o seguro-desemprego, que geralmente é um componente que indica se uma recessão está chegando. Então são dados clássicos, grandes indicadores que todo mundo olha, mas existem outros que as pessoas às vezes não olham e eu acho muito curiosos. Realmente, a pandemia foi um evento imprevisível, quem leu aquele livro do Nassim Taleb sobre a lógica do cisne negro vai entender bem sobre como existem coisas que são simplesmente imprevisíveis. E aí desse grande acontecimento que a gente teve em 2019, 2020, a gente consegue tirar alguns indícios para rastrear a recuperação econômica pós-pandemia. No início da pandemia, por exemplo, teve um boom de cirurgia plástica. As pessoas estavam usando mais as redes sociais, né, aparecendo mais em gravação de vídeo, estavam fazendo reuniões pelo Zoom, enfim, se mostrando mais, né? E aí a estética ganhou muita relevância. A quantidade de cirurgias plásticas que aconteceram foram muito acima do que era padrão, e esse é um grande exemplo de gasto discricionário, ou seja, um gasto que não é essencial para viver, mas as pessoas tendo um dinheiro a mais, né, a gente observa um aumento desse tipo de gasto, com estética, com cirurgia plástica.
Enfim, outra peça aí para o nosso quebra-cabeça. A cirurgia plástica pode estar correlacionada ao crescimento econômico. E se você estiver numa recessão, num momento ruim, você consegue não fazer a manicure, por exemplo, né, fora de casa. Você consegue, por exemplo, também esperar para trocar suas roupas íntimas, né? São roupas que as pessoas no geral não estão vendo, então consegue se guardar um tempinho. E aí nos Estados Unidos, o ex-presidente do Fed, o Alan Greenspan, ele começou a acompanhar a venda de roupas íntimas masculinas como um indicador real dos gastos do consumidor e também do potencial crescimento ou da desaceleração econômica, né? É um outro termômetro. E isso tudo, né, esses exemplos são como um outro termômetro que também é muito conhecido, que é o da venda de caixas de papelão. Por quê? As caixas de papelão são usadas em várias indústrias, praticamente todas as coisas que a gente usa no nosso cotidiano vem embalado numa caixa de papelão, né? Então, isso faz com que seja um dos melhores indicadores do desempenho econômico. E é bastante curioso. Por isso que as empresas de papel e celulose costumam responder bem na bolsa também, num cenário de economia favorável. Então, é um setor que acompanha a atividade econômica. E aí, definir ou reconhecer em que momento a gente está é um trabalho de olhar vários dados, conseguir compor uma foto, né? E olhar no retrovisor, porque às vezes essa constatação vem um ano depois ou até mais. Por isso que esses sinais, essas formas de corroborar um diagnóstico, né, daqueles dados que são mais tradicionais, né, a gente imputa outros que são um pouco mais curiosos, assim, e com isso a gente consegue visualizar uma imagem menos borrada, né, com um pouco mais de nitidez, e aí formular, né, os formuladores de política econômica conseguem tomar medidas mais adequadas para aquele momento. A economia apresenta suas flutuações em modo de ciclo, ou, mais diretamente, vemos aceleração e desaceleração ao redor dos anos, mas esperamos sempre que, na perspectiva das décadas, o crescimento aconteça. Eventos que chacoalham cenários de maneira bastante direta, como o que vimos acontecer com a pandemia, embaralham alguns fatores que comumente ficam conhecidos como indicadores de aceleração ou recessão, principalmente porque, nesses períodos, o ciclo fica mais agudo, tanto na queda quanto na alta. No coração da pandemia, vimos reduções anualizadas imensas de PIB por todo o planeta, e no momento em que a recuperação começou a acontecer, crescimentos impressionantes foram notados. No fim das contas, como ainda existe uma quantidade imensa de recursos na economia global a serem enxugados, esse embaralhar de expectativas é o que faz com que a má fama dos economistas de errar tudo sobre o futuro esteja ainda mais em alta nos dias atuais. Em todo caso, mesmo com mudança em parâmetros esperados e dados que trazem mensagens sobre crescimento ou recessão, ainda podemos contar com macro tendências globais e indicações que vêm delas. Por exemplo, nesse momento sabemos que os juros estão subindo no mundo todo e que o combate à inflação é globalmente mais complicado do que se imaginava trimestres atrás. Nessa subida de juros, podemos esperar que o encarecimento do custo de financiamento da economia global seja capaz de desaquecer transações e, portanto, acabar gerando recessão. Outros dois dados importantes, embora mais gerais e diversificados por países, são a disponibilidade de poupança e o endividamento das famílias e empresas. Quanto maior a poupança e menor o endividamento, maior a capacidade dos entes econômicos de passarem por um período de crise. E na prática, infelizmente, o cenário é inverso a isso, tanto com poupança em mínimas das últimas décadas, quanto o endividamento nas máximas das últimas décadas. Com tudo isso, o que dá para sabermos é que tempos complicados estão adiante. Recessão não pode ser descartada e, em certos casos, hard landing deverá mesmo acontecer. Em relação ao ponto específico, ao já começou, não podemos prometer o momento exato em que ocorrerá, porque isso seria muito audacioso e sujeito a erros diversos. Mas certamente, se você seguir acompanhando esse podcast, ficará por dentro de todos os encaminhamentos mais recentes que apontam para a chegada desse momento.
Agradecendo agora a elas que engrandecem esse glorioso podcast. Muito obrigado, Raquel. Te aguardamos na próxima semana. É isso, pessoal. Falei tanto aqui que até perdi o ar. Tá complicado essa semana. Meu Deus, não acaba nunca. É juro pra todo lado. Mas é isso. Eu fico por aqui e até a semana que vem. Muito obrigado, Renata. E também te aguardamos na próxima semana. Um beijo para todos e até lá. Muito obrigado, Fernanda. Semana que vem te esperamos aqui. Valeu, Caio, galera que é assíduo aqui do Terraço Cast. Queria até mandar um abraço pra Duda de Juiz de Fora, que eu soube que não perde um episódio. E a gente se vê na próxima semana. Quem quiser me acompanhar até lá, @sigafefa. Até a próxima, pessoal! Aliás, sobre esse abraço que a Fer mandou, relembro a vocês. Estamos abertos a sugestões, feedbacks, críticas, questionamentos. Você pode fazer isso pelas nossas redes, mas fica ainda mais interessante se o fizer diretamente com as pessoas que participam desse podcast. Inclusive, você pode até ganhar um abraço, como acabou de acontecer agora e como você já ouviu tantas vezes por aqui neste glorioso podcast. Fica a dica. Antes de encerrarmos esse episódio, deixamos agora a dedicatória dele. Faleceu aos 73 anos, neste 2 de fevereiro de 2023, Glória Maria, repórter cuja trajetória dispensa apresentações. Deixo vocês com um trecho do único Roda Viva em que ela esteve, no dia 14 de março de 2022, no qual ela fala sobre o que queria deixar para o mundo quando deixasse essa passagem. A minha vida é imbiografável. Não dá. Não dá. Agora, eu estou começando a escrever um livro, na verdade, que é a arte de aprender a viver sem ter medo de sentir medo. Por quê? Porque eu estou vindo de um tempo de medo, né? Então eu tenho que aprender a viver sem ter medo de ter medo, que o medo agora, toda hora ele me cerca, né? Então eu tenho que aprender isso. Mas biografia, amore, nem pensar. Você já pensou em escrever minha biografia? Mas nem desses acontecimentos todos que você viveu, do jornalismo mesmo? Não. Vai lá no Memória, depois vem aqui, e aí junta tudo e faz um livro. Pede o Pedro. Fala com o Pedro, ele faz. O Pedro vai fazer a sua biografia, é isso? Podemos faltá-lo? Não. Eu acho assim, você tem que viver. Eu acho que cada vida é única e intransferível. Então, eu vou deixar uma biografia. Pra quê? Eu não sou exemplo de nada, eu não sou exemplo de ninguém. Eu vou ensinar as pessoas que eu era rainha do frescobol com um biquíni desse tamanhozinho na praia. Entendeu? Eu acho assim que tudo que é meu, que pode ser escrito ou dito, tá aí. O que eu não quero que seja dito não vai ser. Então eu não quero uma biografia para contar coisas que eu nunca quis contar e que, se eu nunca quis, eu não vou contar. Sim. Nunca. E depois de morta, muito menos ainda, entendeu? Depois de morta vão querer fazer o que quiserem na minha vida, Deus me livre, não. Jamais será esquecida tamanha presença. Esteja em paz, Glória Maria. Gostou do que ouviu? Manda para alguém e vamos aumentar a base de pessoas que ouvem este glorioso podcast. Afinal de contas, é para você que nos ouve que produzimos tudo isso. Abraço pelas ondas sonoras, até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.